Oi, minha gente, esse vídeo é bem especial porque estou completando meus 37 anos e eu venho refletindo muito sobre todo esse tempo de lá pra cá, desde a infância, das partes que eu me lembro até aqui. E o curioso é que eu percebi que os meus 7 anos, os meus 17 anos, os meus 27 anos não tem comparação com os meus 37 anos de hoje. Eu posso dizer com toda clareza, com toda propriedade, que hoje eu me sinto realizada aos meus 37 anos. Claro que tenho muitos sonhos pela frente, aliás, tenho muitos sonhos hoje para realizar pela frente, mas eu posso afirmar, sim, sem sombra de dúvida, que os meus 37 anos está sendo muito melhor do que os meus 7, os meus 7 anos. Eu tive desafios referentes à idade, a todo aquele contexto que eu vivia. Os meus 17 anos, aquela coisa toda do final da adolescência, né, onde na verdade a gente permanece adolescente por um bom tempo em questões de mentalidade, como foi o meu caso. Tive lá os desafios. Meus 27 anos, né, que quando eu tinha 18 aos 27 eu achei que eu já fosse estar casada, que eu sempre tive o sonho de construir uma família. Casada, com filhos, enfim, com um lado profissional do jeito que eu sempre sonhei. E foi tudo completamente diferente. Mas hoje, aos meus 37 anos, eu tenho muitos desses sonhos realizados. E eu posso dizer com toda certeza que tudo que se foi realizado é muito melhor do que um dia eu sonhei. Mas eu posso dizer para vocês com toda clareza e propriedade do mundo que tudo isso só foi possível depois que eu conheci Jesus. Não tem como dizer que não foi, porque eu tinha uma cabeça muito bagunçada, né? Como eu falei para vocês, essa questão da maturidade, ela não chegou para mim no momento que era para chegar. Eu acho que cada um tem o tempo certo, porque existe sim um tempo certo para todas as coisas, mas cada um tem o seu caminho, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, né? E para mim, chegar à maturidade, para a minha idade, em determinadas idades, né, que eu já passei, eu percebo que não foi... Eu acho que eu me atrasei, sabe? Mas eu acredito que Deus não se atrasa em nada que Ele faz. Ele faz tudo certo no tempo certo. A maturidade, em cada fase dessa que se passa, em cada fase que nós passamos, ela exige um certo grau. Então eu tinha uma certa maturidade quando eu tive lá meus 7 anos, eu tive uma certa maturidade quando eu tive meus 17 anos, eu tive uma certa maturidade quando eu tinha os meus 27 anos. Mas aos meus 27 anos, eu percebi que eu não tinha maturidade que é mais predominante para aquela idade, uma maturidade mais independente, mais adolescente, sabe? E eu acho que um dos pontos principais é essa questão da mudança da mentalidade, da maturidade. E aqui o meu relato bem sincero, eu pensei assim, gente, eu vou falar 10 coisas, sei lá, algumas coisas que fizeram diferença na minha vida até agora nos meus 37 anos. Mas, sinceramente, é difícil pautar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas. Não é fácil, porque foram tantos os detalhes, foram tantos os processos, foram tantos os aprendizados até aqui. Gente, imagina, né? Mas tem algo muito central, assim, que eu posso falar para vocês. Eu era uma pessoa, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer Deus, antes de conhecer a história dos discípulos, dos apóstolos,
que eu venho contar aqui pra vocês um outro momento que é até engraçado, ou como eu pensava. E eu sou uma outra pessoa depois. E não se iludam, porque a lapidação, o processo de amadurecimento, de crescimento, de evolução, ela é eterna. Todos os dias nós temos que fazer um exame de consciência e precisamos entender que nós somos tão pequeninos e nós não somos bons em nada. Sabe por quê? Porque isso foi algo difícil de entender, de eu compreender. Mas depois que eu compreendi, eu conheci mais ainda o que Jesus é, o que Ele foi, o que Ele fez por nós, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu e você estamos aqui. E depois que eu compreendi que nós não temos bondade nenhuma em nós, que não seja Deus em nós. Tudo de bom que nós temos é Jesus em nós. Tudo de ruim que nós fazemos, as atitudes, os pensamentos, os comportamentos, somos nós em nós mesmos. Então, uma das dicas que eu quero aqui deixar para vocês é que todos os dias vocês peçam que eu diminua todos os dias, que eu diminua em mim mesma e que o Senhor possa crescer cada dia mais em mim. Porque, olha, gente, você vê hoje em dia e vê que tudo tá em desordem e vê que tudo tá romantizado, que tudo tá gente, que palavra difícil, tá fora de contexto. E você pensa, meu Deus, se hoje está assim, como estará daqui a 5 anos, né? O que vai estar acontecendo? Porque hoje tá tudo muito relativizado. E eu sei exatamente o dia em que eu comecei a me sentir assim, desconexa, sem domínio próprio. Na verdade, eu percebi que eu tinha tudo isso. Que falta de propósito, eu não entendia direito o que estava acontecendo comigo, um vazio muito grande. E eu achava que era por conta da minha área profissional, depois eu achava que eram outros detalhes que eu tinha que organizar. E assim, só depois que eu realmente conheci Jesus, que eu conheci a história de Jesus, que eu conheci a história dos discípulos, dos apóstolos, gente, que eu falo com toda humildade para vocês. Olha, eu me dizia ser católica, né? E esse é um outro vídeo que eu vou falar para vocês. Mas sabe aquela pessoa que ela fala que é católica só para dizer que não tem religião nenhuma? Porque eu falo que o que eu conheço hoje, que ainda é pouco, eu não conhecia nada. Para vocês terem uma ideia, gente, eu achava que os discípulos tinham sido escolhidos porque eram pessoas perfeitas. Jesus. E Deus foi tão bondoso que eu até me emociono. Que eu cheguei até Ele do jeito que eu tava. Eu não tive que melhorar para depois eu conhecer. Ele me acolheu do jeitinho que eu estava toda bagunçada, da cabeça aos pés. Principalmente na mente, porque quando por dentro a gente está bagunçada, todo o resto fica, mesmo que pareça estar no lugar. Gente, isso foi depois já do meu casamento, que eu tive a minha filha, e na visão, assim, pra mim também, pra gente, tudo era perfeito, e realmente era, assim, eu tinha um casamento, e tenho, né, maravilhoso, a minha filha, a nossa família, que é o que eu sempre quis, mas é o que eu falo, quando por dentro a gente não está em ordem, parece que mesmo que o que tá ótimo não fica. Tem um vazio ali que você não consegue aproveitar aquilo que você tem. E era isso que eu sentia. Mas eu olhava e tentava tapar o sol com a peneira. Ah, não, isso deve ser... Eu tenho tudo. Ai, para com isso, Thaisa Bruna. Você tem tudo e tá com essas bobagens. Mas, gente, era algo assim, um buraco mesmo dentro de mim. E eu não sabia direito o que era.
E foi o dia que eu decidi, Senhor, eu quero te conhecer, me ajuda a entender o que está acontecendo comigo, me mostra o caminho que o Senhor quer pra mim, que eu era bem teimosa, sabe? E assim, eu tinha minhas orações, eu rezava, mas não era nada profundo porque eu não conhecia direito. Então não tem como você amar o que você não conhece. E eu falo pra vocês que hoje, com 37 anos, meu Deus, eu não queria ter a vida que eu tive aos 7, aos 17, porque muita gente fala assim, ai, eu na minha juventude, eu não, na minha juventude eu era muito bagunçada. Eu não tinha ordem dentro de mim. Eu nos meus 37, que Jesus me ajuda todos os dias, eu sempre tento, né, no final do dia fazer meu exame de consciência e reconhecer o que eu preciso melhorar, pedir perdão pelo que eu errei e tentar, né, com a ajuda de Deus, melhorar naquilo que eu errei. E o que eu acredito que mais a gente tem que pedir todos os dias é um coração melhor para amar mais e melhor. Um coração humilde para amar mais e melhor. Porque o caminho de toda a nossa perdição, desde o início dos tempos, é o orgulho. E é o orgulho que nos mata de pouco em pouco todos os dias. Nas atitudes que a gente toma, nos comportamentos, em todas as áreas da nossa vida. Então, o que eu posso deixar aqui para vocês também, uma das dicas é: peça todos os dias um coração mais humilde. Um coração mais humilde, porque um coração mais humilde vai te ajudar a amar mais e melhor. Mais e melhor. Porque depois que eu conheci, e como eu falo, né, Deus foi tão maravilhoso que Ele foi assim como um professor, e Ele me lapida até hoje, e eu sei que continuará. E uma coisa assim que é desde o início que eu percebo como Ele vem trabalhando em mim, é como se fosse um professor que dá aula desde o infantil, sabe, para aquelas criancinhas desde o infantil. E ele vai me mostrando as coisas, os detalhes, vai me ensinando nos detalhes, como se eu fosse uma criança. Porque espiritualmente todos nós somos, principalmente quando nós não conhecemos, né? E ele foi me mostrando, gente, a história dos discípulos para mim foi algo que foi tão marcante, tão marcante. E para mim o que caiu muito bem no meu processo de aprendizado, acho que foi no ano de 2023, por aí, foi The Chosen, caiu como uma luva assim no meu processo de aprendizado. Foi através de lá também que eu conheci a história dos discípulos, e eu lembro que desde o início da série eu chorava, parecia que eu estava dentro da série, olhando como uma espectadora tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Gente, eu chorava, a cada episódio eu chorava, meu Deus, eu não acredito. Sabe, foram descobertas até hoje, né? E depois eu conto mais pra vocês um pouquinho desse processo, porque a história aqui central é os meus 37 anos. E eu percebo que também o que eu quero deixar aqui pra vocês, dos fatos assim que veio mudando, que Deus mudou assim na minha vida, foi a questão da ordem. Ter ordem em tudo que você faz. Ordem em casa, ordem. Não, mas eu sou desordenada, mas eu sou desastrada. Não diga mais isso. Porque até os piores defeitos que você tem, você pode tentar melhorar. E quando você coloca ordem nas coisas, ordem em casa, algo que eu luto muito hoje, também a questão de horário, de chegar no horário certo, de sair no horário certo, hoje ainda é a minha luta. Mas é algo também que entra dentro do processo da ordem. Então, quando a gente tem ordem na nossa vida, a gente começa a ordenar as nossas coisas, mas essa ordem, ela só começa a aparecer para você como um ponto de partida quando você começa a se ordenar por dentro, porque não tem como fazer o caminho inverso. E o que eu falo aqui são detalhes
de um pouquinho das etapas que eu passei até aqui. Mas cada um tem um momento, cada um tem o seu momento, tem as etapas que vão se encaixar melhor na vida de vocês. E com as pessoas que eu tô falando aqui, que estão escutando, que estão até agora aqui no vídeo, eu acredito que possa fazer um pouco de sentido naquilo que você tá vivendo, se você tá aqui até agora. Então a questão da ordem, se você já se sente ordenada por dentro, porque a questão da ordem foi algo que Deus trouxe assim na minha vida através de algumas outras coisas. Para você pode ser através desse vídeo, que está na hora de começar a ordenar a parte externa, porque talvez a sua parte interna já esteja em ordem, né? Que é algo que a gente precisa colocar todos os dias. E talvez para você hoje aqui seja a etapa que você precisa se ordenar por dentro primeiro. E para isso é um processo. E a primeira etapa que eu quero deixar aqui para vocês, com propriedade falando, é peça para conhecer melhor Jesus. Submete os teus desejos aos desejos dele, pergunta quais são, qual que é o caminho dele para você e comece a ler a palavra. Nem que você não entenda, gente, eu não entendia nada. Nem que você não entenda, comece a ler pelo livro de Marcos, por exemplo, que é o Novo Testamento, e comece a ler, e Deus às vezes vai falando com você através da própria palavra, para que você tenha um entendimento, para que essa semente, que isso hoje, o que eu estou fazendo aqui para vocês é uma semente, que essa semente, ela possa realmente entrar em uma terra fértil, que é você, e ela possa germinar e produzir frutos, que vão ser os seus frutos, né? Cada um aqui vai dar frutos diferentes, em momentos diferentes, mas eu acredito que seguindo essas duas principais etapas, primeiro, na verdade, as três, é o querer. Eu queria tanto mudar aquilo interno que estava acontecendo dentro de mim, para que eu pudesse ver a beleza, né? A beleza do que eu já tinha, do que eu poderia ter pela graça de Deus, que eu queria tanto que eu busquei, e buscai, né? Batei a porta e a porta vos abrirá. Então queira, primeiro, querer. Segundo, buscar. Busca, pergunte a Deus o que Ele quer para você e busca na palavra, faça seus momentos de oração, leia a Bíblia todos os dias, ali. E eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar. E pode piorar um pouquinho para depois começar a mudar, ou vai depender. Mas tudo que for acontecendo, que você achar que é algo ruim, não é. Porque primeiro a terra, ela precisa tirar aquela terra ali para mostrar uma terra melhor para poder plantar, né? No processo ali da plantação. Depois o que é jogado? Adubo. Adubo é o quê? Cocô. Para depois esse adubo ser retirado para depois jogar a semente. Vocês sabiam? Fiquei sabendo disso na missa que eu fui. E aí, imagina que esse adubo, essa terra, ela está sendo preparada, que é o coração de vocês, a mente. E esse adubo são as dificuldades, os problemas que vão acontecendo justamente para te lapidar, para preparar o teu coração, a tua mente, a tua terra, para tirar todo aquelas coisas ruins que tem dentro de você, para finalmente a semente estar ali em uma terra fértil para poder germinar, frutificar e dar frutos, tá? Então é isso, gente, leve o sofrimento como um presente, né? Porque um beijo que meu bebê já tá chorando. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês.